Eu sempre trago aqui no canal momentos marcantes da história do Santos, com finais felizes. Mas hoje eu decidi trazer um vídeo diferente e contar sobre algumas vezes que o final não foi feliz. Hoje vou trazer finais de campeonato que o Santos não venceu. Sabemos que nem sempre os finais são felizes no futebol, principalmente para um gigante como o Santos, que historicamente sempre esteve disputando títulos. Muitas vezes a equipe saía vencedora e trazia alegria para os seus torcedores. Mas em outras ocasiões as coisas não andavam muito bem, não davam muito certo para o Santos. Eu separei 3 momentos que foram difíceis para o torcedor santista engolir: a Libertadores de 2003, o Paulistão de 2013 e a Libertadores de 2020, que afinal foi disputada em 2021 por conta da pandemia. Começando pela Libertadores de 2003. No início dos anos 2000, o Santos montou um time incrível, com crias da sua própria base. Em 2002, aquele time liderado por Léo, Diego, Elano e Robinho trouxe um título brasileiro ao Santos depois de mais de 30 anos de fila. Esse título garantiu ao Santos uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano seguinte. E para essa disputa, o Santos passou a contar com um novo atacante, o jovem Ricardo Oliveira, que veio da Portuguesa e seria, em 2003, o artilheiro da equipe do Santos. Na fase de grupos, o Santos não teve dificuldades e passou de forma invicta em primeiro lugar, num grupo com América de Cali, El Nacional do Equador e 12 de outubro do Paraguai. O Santos teve 4 vitórias e 2 empates. Marcou 16 gols e sofreu apenas 4. O Boca Juniors ficou em segundo no seu grupo, que tinha Independiente Medellín, Barcelona do Equador e Colo-Colo do Chile. O Boca conseguiu 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 10 gols e sofreu 7. O caminho do Santos até a final foi o Nacional do Uruguai nas oitavas, o Cruz Azul do México nas quartas e o Independiente Medellín na semifinal. Enquanto que o Boca eliminou o Paysandu nas oitavas, sendo que o Paysandu conseguiu a façanha de vencer o Boca na Bombonera, algo que ficou marcado na história do clube de Belém. Depois o Boca eliminou o Cobreloa do Chile nas quartas e o América de Cali nas semifinais. Então a final de 63 foi reeditada. Santos e Boca Juniors novamente disputando uma final de Libertadores. Mas em 63 o Santos superou os argentinos com maestria e em 2003 aconteceu o contrário. O Boca venceu sem maiores dificuldades o primeiro jogo na Argentina por 2-0. O jogo da volta foi marcado para o Morumbi e para um público de mais de 70 mil pessoas que estava muito confiante de que aquele jovem time do Santos faria história novamente. Mas em campo, o Boca foi bastante superior e conseguiu vencer novamente por 3-1, acabando com as esperanças do torcedor santista. Era a primeira vez que o Santos perdia uma final de Libertadores, já que as outras 2 finais que disputou venceu em 62 e em 63. Apesar do gosto amargo da derrota, o time do Santos saiu de cabeça erguida por ter chegado a uma final de Libertadores depois de muito tempo. E no ano seguinte, conseguiu vencer novamente o Campeonato Brasileiro. Passamos agora então para o Paulistão de 2013, que apesar de se tratar de um campeonato estadual e teoricamente não ter tanta importância, aquele de 2013 seria muito importante para o Santos, já que vinha de 3 títulos seguidos, e se vencesse aquela edição, se tornaria o primeiro clube paulista a ser tetracampeão estadual de forma consecutiva. Feito que até hoje, já em 2025, nenhum clube ainda conseguiu. Apesar de ainda ter Neymar no grupo, aquele time do Santos de 2013 já estava bem enfraquecido. Craques como Paulo Henrique Ganso e Elano, que dividiam o protagonismo com o Neymar, já haviam deixado o Santos, que teve dificuldades naquele Campeonato Paulista para chegar até a final. O Santos se classificou em terceiro lugar e enfrentou o Palmeiras nas quartas de final, eliminando o rival nos pênaltis, após um empate por 1-1 no tempo normal. Também nos pênaltis, eliminou o Mogi Mirim na semifinal.
E a final foi definida entre Santos e Corinthians. O Santos iria decidir em casa o jogo decisivo. E na primeira partida, no Pacaembu, o Corinthians foi muito superior e conseguiu vencer por 2-1. Um gol do zagueiro Durval nos minutos finais daria esperanças ao torcedor santista. No jogo da volta, o Santos até abriu o placar com Cícero, aos 26 do primeiro tempo. Gol que nem deu tempo do torcedor santista comemorar, porque apenas 2 minutos depois, Danilo empatou o jogo para o Corinthians e o Santos não conseguiu reagir. Com o empate, o Corinthians foi campeão em plena Vila Belmiro, quebrando a hegemonia do Santos, que era o atual tricampeão paulista. Agora vamos então falar da Libertadores de 2020. O Santos, até então desacreditado, foi derrubando gigantes e chegou até a final, mas acabou sendo derrotado pelo Palmeiras, que contava com seu novo treinador, Abel Ferreira. Treinado pelo técnico Cuca, o Santos se classificou sem dificuldades no grupo G, que tinha ainda Delfim, Defensa e Justiça e Olímpia. O Peixe conquistou 16 pontos, com 5 vitórias e 1 empate. Uma curiosidade dessa Libertadores é que ela foi disputada em um período superior a um ano. Isso porque começou em 21 de janeiro de 2020 e a final foi disputada em 30 de janeiro de 2021. O motivo é claro, todos se lembram, a pandemia de Covid-19, que paralisou todos os principais campeonatos de futebol do planeta. A fase final foi disputada com portões fechados e o Santos eliminou a LDU nas oitavas de final, o Grêmio nas quartas de final e atropelou o Boca Juniors na semifinal, aplicando aquele 3-0 que todos se lembram na Vila Belmiro, após um empate por 1-1 na Argentina. O que muitos consideraram esse jogo da Vila Belmiro, 3-0, como a última grande partida do Santos até os dias de hoje. A final então seria decidida entre Santos e Palmeiras, em jogo único no estádio do Maracanã, com público parcial. Novidade naquela edição de Libertadores, que até em 2019 era disputada em partidas de ida e volta. Dentre algumas mudanças que o técnico Cuca fez para a final, 2 foram muito importantes, na minha opinião. A escolha de John para o gol, em vez de João Paulo, que vinha sendo titular. E também ele decidiu sacar o Lucas Braga, que era um dos principais jogadores daquele time, para escalar mais um volante. Como resultado disso, o Palmeiras conseguiu superioridade durante todo o jogo e o Santos foi se segurando como deu. Mas no finalzinho, Breno Lopes marcou de cabeça o gol do título do Palmeiras. Apesar de não ser um dos candidatos ao título, o Santos foi crescendo durante a competição e poderia ter sido campeão em cima do seu grande rival desses últimos anos. Aquele foi o último grande momento do Santos, que nos anos seguintes brigou para não cair e só foi voltar a disputar uma final, disputar um título, quando chegou na final do Campeonato Paulista de 2024, quando perdeu o título novamente para o Palmeiras. Hoje nós vimos que nem só de vitórias vivemos, no futebol. E temos também os maus momentos e as derrotas, muito dolorosas, algumas vezes. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história do Santos, mesmo não sendo histórias com finais felizes dessa vez. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.